subsistirá. Existem dois tipos de divisão: uma que Deus não quer e a outra que Deus quer. Eu vou falar hoje, eu tenho que ser rápido, porque existem compromissos ainda hoje, e eu vou tentar ser bem rápido aqui hoje com você, igreja, mas preste muita atenção no que Deus está trazendo para nós. Queridos, muitos hoje querem justificar essa divisão absurda dentro das religiões. Ou seja, existem milhares de denominações, cada uma defendendo a sua filosofia, ou seja, a filosofia do seu fundador. E muitas vezes a filosofia do seu fundador, ela é uma filosofia divisionista, ou seja, cada um conservando aquilo que o homem quer. E muitas vezes esses fundamentos, eles são mentirosos. Muitas vezes esses fundamentos não são bíblicos. Isso tem cabimento? Claro que não. Eu sei que é difícil, não para mim, mas para muitos dessa igreja, admitir que nessa igreja existe erro. E tem muitos pastores, líderes, que não admitem que a sua filosofia, o seu fundamento é errado. Sabe o que causa muita paz em mim e nessa igreja? É que nós reconhecemos que há erros. Há erros. Existem muitas doutrinas erradas. Não podemos pregar e achar que pregamos a mesma coisa quando se prega coisa diferente. Uma doutrina, outra maneira teológica, e aí se vai. E cada um achando que a sua é a melhor, que a sua é a mais certa. Não existe senso, não existe coerência. Tem muitos que dizem assim: a minha doutrina é a melhor. Ou não é assim? O meu ministério é o melhor. O ministério tal, pasmem, não é de Deus. Quem é tu? Se você não está firmado com a sua doutrina biblicamente, você não pode falar de nenhuma doutrina. A tua doutrina está errada. Muitas coisas estão erradas, querido, e necessitam ser mudadas. A igreja do Senhor tem que ser purificada. A igreja do Senhor tem que ser santa. Eita, é muito forte. Não estou aqui julgando ninguém, mas tem muitos enganadores por aí. E tem muitas pessoas enganadas, sabendo que estão sendo enganadas e aceitando serem enganadas.
Muitos se apegam nos seus ministérios, justificando como diversidade de Deus ou multiforma de Deus. Então, por que o apóstolo Paulo colocou em 1 Coríntios 12 e comparou a igreja como um corpo, e cada membro exerce uma função diferente no mesmo corpo? Paulo pega a igreja e compara a um corpo, e ele diz: olha, a mão não pode dizer para a cabeça, que não, estou falando com minhas palavras, que vai agir dessa maneira. O olho não pode dizer para a boca que vai agir dessa maneira, e vice-versa. Cada um tem funções diferentes, mas exerce, na comparação de Paulo, uma função. E qual é essa função, pastor? Servir a Deus. A pergunta é: as pessoas conseguem entender isso? Por que Paulo fala isso? Sabe, querido, a Bíblia está cheia de texto que falando de 12 ministeriais. E tem muitos que pegam esses dons e coloca que o ministério é formatado de uma maneira a levar pessoas a acreditar que a mentira pelo homem determinada é verdade. Vocês estão captando? A praga da igreja é mais importante do que o próprio Deus, do que o próprio Jesus. O próprio líder, em muitos casos, se considera mais importante do que o próprio Cristo. E eu conheço gente assim. A igreja de Coríntios, ela estava exatamente assim, e os líderes de Coríntios, da igreja de Coríntios, estavam exatamente assim. E Paulo exorta essa igreja, Paulo chama essa igreja, Paulo fala da divisão da igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, que diz assim: rogo-vos, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Versículo 11: pois a nosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, porque eu coloquei Cloé, perdoe, de que há contenda entre vós. Refiro-me aos fatos de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizado em nome de Paulo?
Isso é Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. E Paulo vem exortar a igreja porque a igreja está dividida. Uma igreja ou várias igrejas dentro de uma só igreja. E o apóstolo Paulo, ele volta a falar disso novamente, lá no capítulo 3. E ele diz: irmãos, não lhes pude falar com a espirituais, preste muita atenção nisso, mas como a carnais, como a criança em Cristo, dar-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? A igreja do Senhor não pode ser dividida. Deus não está no meio desta divisão, porque as coisas de Deus são únicas. Pai, Filho, Espírito Santo. É difícil entender isso? É. Fazendo uma só obra, com o mesmo objetivo, com as mesmas metas, com o mesmo fundamento. A igreja de Coríntios, uma igreja grande, uma igreja próspera, mas estava dividida. E Paulo fala e compara todos eles como carnais, crianças que precisam ainda de leite. Tem certas situações, querido, tem certo tipo de palavras que a igreja ainda não pode receber. Porque ainda é criança, ainda não amadureceu, age como criança fosse. Você está aqui? Você ainda está aqui? E Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: vocês são crianças, vocês precisam ainda de leite, vocês estão causando divisão, vocês estão causando confusão, são abomináveis esses homens babilônicos. O que eles fizeram com o cristianismo? E hoje, como está hoje? O que é que nós estamos fazendo? Oh meu Deus. João capítulo 10, versículo 16. Preste atenção no que o Senhor diz. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, mas a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Igreja dividida, escuta a voz de vários pastores. Todo mundo é pastor dele. E o pastor da igreja? Paulo está dizendo: olha, que grupo é esse que eu não quero? Paulo está dizendo: eu não quero esse grupo não. Que grupo é esse? Meu grupo, o de Apolo, o de Cefas e o de Cristo. 4 igrejas dentro da mesma igreja. Aí ele diz: vocês são carnais, vocês são carnais, vocês são crianças. Eu voltei. Diga glória a Deus. Eu acordei.
Eu estava hibernando. Filha, Jesus está dizendo: olha, eu sou o pastor daquelas ovelhas, elas me ouvem. Ela é ovelha sem pastor, não, ela tem pastor. Em um certo tempo, querido, lá atrás, muito tempo atrás, minha chave quebrou e eu fui ali na frente fazer uma chave. E eu cheguei lá e conversar com o chaveiro disse: conversa de crente é diferente, né? Ele disse: você é crente? Eu digo: sou, e você também, né? Você congrega em que igreja? Eu disse: a igreja tal, sem citar nome, vocês sabem. Onde ela fica? Eu disse onde ela ficava. Era muito longe do Curado 4. Ele disse: por que você não vem para aqui? Aí disse o nome da igreja, também não vou citar. Porque perto? Eu digo: não, é porque Deus me colocou lá. E se Deus me colocou lá, é porque Deus tem algo comigo nessa igreja. E eu tenho um pastor. Se eu tenho um pastor, eu vou ouvir a voz do meu pastor. O que me interessa é o que o meu pastor disser. Não é Paulo, não é Cefas, não é Apolo. É o meu pastor. Aleluia. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Sabe, querido? Aí Jesus, lá na sua oração profética, lá em João 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É o versículo 17. Agora vai lá para o 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram e creem em mim, por intermédio da sua palavra. Você tem Bíblia na mão? Você tem Bíblia na mão? Amém. Se você tem Bíblia na mão, o Senhor está dizendo assim: eu rogo por esses que tem a minha palavra. Vocês estão entendendo? E aqui vai no versículo 21, a fim de que todos sejam um. Olha que coisa grandiosa Jesus está dizendo aqui, na sua oração: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus está falando aqui, ele está declarando: eles não são desse mundo, porque eles fazem parte do teu corpo, Senhor. Eu em ti, tu em mim e eles em nós. Nós fazemos parte de um só corpo, e no corpo e nesse corpo não há divisão. Aleluia! Glória a Deus. Quer mais? E Jesus, ele confirma as suas palavras, versículo 23: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoado na unidade. Amém. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Quando é que o mundo vai crer nisso? Quando é que o mundo vai crer nisso? Quando é que a igreja vai crer nisso? Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que me preocupar com essa igreja. Deixa eu dar uma dentro aqui. Se preocupem com aquilo que Deus te entregou. Não faça, isso é uma dentro aqui, para aqueles que entendem. Se Deus te entregou algo para fazer, faça, meu irmão. É uma dentro aqui, sabe? É para
para mim e para você isso aqui. Sabe? Não esconda o seu talento, porque Jesus está voltando já já. As noivas que pegaram o candeeiro e deixaram as lamparinas, né? O candeeiro, e não foram cuidadosas. Quando o noivo chegou, queriam emprestado, mas não tinha. Presta atenção, o que Deus te deu para fazer, faça, e faça bem feito. Faça bem feito. Eu me preocupo é com essa igreja, eu me preocupo é com a tua vida. Essa divisão que eu falei é a divisão que Deus não quer. Agora, qual é a divisão que Deus quer? E tem isso? Tem. O apóstolo Paulo, ele fala que havia uma divisão, uma separação, que não havia nenhuma comunhão na igreja de Coríntios. Aquela igreja era uma igreja incrédula. Vai lá para 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. E aí nós vamos falar agora da divisão que Deus quer. Essa é a divisão que Deus quer. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Não vos ponhais em julgo desigual como os incrédulos, porquanto que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Da glória a Deus. Aleluia! Nós não podemos, como filho do Altíssimo, ter sociedade com o maligno, com o errado, com o incrédulo. Nós não podemos. Nós fomos separados. Aleluia! E quando Paulo vai falar lá na Santa Ceia, ele diz: joga fora o fermento da maldade, da malícia. Não se associe com os que têm mão suja. E Paulo vai mais adiante. Ele diz: expulsa o malfeitor da igreja. Querido, esses textos são inquestionáveis. Paulo chega a dizer: eu entreguei a alma dele a Satanás, para que ele não se perca. Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Essa divisão foi falada por Jesus, o Nazareno. Mateus capítulo 10, versículo 34, adiante. Essa é forte, é muito forte. Preste atenção no que Jesus diz, o príncipe da paz. Ele diz: não penseis que vim trazer paz na terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem, e serão os da própria
os da sua própria casa. Lucas, capítulo 12, versículo 51 adiante. Supondes que vim para dar paz na terra? Não, eu vou afirmo, porque antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Então estarão divididos: pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora, sogra contra nora e nora contra sogra. Quando Jesus usa o termo 5, ele está usando o termo completo. Mas o que é que ele vem dizer? Nesse meio, por causa de mim, haverá divisão. Vocês entenderam? Nesse meio, por causa de mim, haverá divisão. Ei, olha para cá. Ganha a tua sogra. Ei, ganha a tua nora, meu irmão. Ganha o teu pai. Ganha o teu filho. Ganha a tua filha. Nesses dois textos, desse texto que eu li, Jesus não está falando da nossa casa paterna. Sabe de que Jesus está falando? Da igreja. Porque Jesus é claro aqui, ele não está falando o termo irmão contra irmão. Porque na Bíblia o termo irmão leva-nos a pensar que temos que ter o mesmo parecer, o mesmo pensamento. A igreja, ela tem que ter o mesmo pensamento. A igreja do Senhor, ele tem que ter o mesmo objetivo, as mesmas metas. Aleluia. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Amém. Glória a Deus. E sendo cabeça da igreja, ele não quer a divisão da igreja. Não é a placa da igreja que é mais importante. Não é. Não é o pastor da igreja que é mais importante. Não é. Não é o pastor. Não é o líder da igreja que morreu na cruz, e Paulo diz isso: não fui eu que morri na cruz. E Jesus, ele é enfático em Lucas capítulo 9, versículo 50. Mas Jesus lhe diz: não proibais, pois quem não é contra vós, outro é por vós. Quer dizer, meu irmão, se tem pessoas contra você, aleluia, existe muito a teu favor em Cristo Jesus. Se tem pessoas que se levantam contra ti, fica certo de uma coisa: em Cristo você tem muitos amigos. E Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e não subsistirá. Termina o texto dizendo em Lucas capítulo 11, versículo 23: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajuda espalha. Na igreja existe muita gente, que ao invés de ajudar, atrapalha, ao invés de cooperar, ao invés de unir, desune. Quem está comigo é comigo, mas não, quem não está, não ajunta, espalha. Sabe, por causa da inveja,
por causa do ego. Tem muitas pessoas pensando mais em si do que no próprio Senhor. Tem muitas pessoas querendo ser levantado do que levantar o Senhor. E Jesus fala da igreja de Laodiceia. Ele diz que aquela igreja, ela deveria ser quente ou fria, mas nunca morna. Mas nunca morna. Porque ele diz que uma pessoa morna, ele diz que ele quer vomitar. O morno, uma igreja morna, é uma igreja quase cristã. Ela não é cristã. Um crente morno, ele não é crente, ele é quase crente. E eu costumo dizer, sabe, meus amados, que tem muitos convencidos dentro da igreja do Senhor do que convertidos. Mas nessa noite, diga glória a Deus, o Senhor te chamou aqui porque Ele quer te alertar. Ele quer que você se converta. Ele quer que você se una ao seu corpo. Sabe, querido, tem muitas pessoas que ficam dentro da igreja de braços cruzados, não fazem nada. Ora, você está aqui? Ora, o Senhor te chamou. Ele diz, olha, a seara é grande, não é isso? Mas são poucos os ceifeiros. Por quê, querido? Porque eu estou no corpo de Cristo e não quero fazer nada. Imagina se o meu rins dissesse, eu não vou trabalhar mais. Eu não quero fazer hemodiálise. Não. Meu rins, trabalha aí que eu preciso de ti. Tanta gente dentro da igreja parada, causando divisão. Não faz, ainda causa divisão. Não ajuda e ainda atrapalha. Eu quero te dizer uma coisa: não seja crente morno. Não seja crente que não faz nada. Não seja crente que forma divisão. Não forme divisão na igreja. Eu não ia ministrar essa palavra, mas hoje, quando eu sair dessa igreja, fale. Eu te levantei para você falar. Eu te levantei para você agir. Eu não te levantei como líder para você ser burro. Você tem que ser quente. Você tem que agir. Um dono de casa que não age na sua casa, a sua casa é dividida. Um dono de casa que não age na sua casa, a sua mulher é infeliz, os seus filhos é infeliz, porque ele não toma atitude. Deus te levantou para tomar atitude. Deus te levantou para não ser filho nem ser morno. Ele quer você quente. Jesus é santo. Jesus é fiel. Jesus fala para a igreja da Filadélfia que nessa igreja havia divisão. Jesus fala para a corrupta igreja de Laodiceia que resistiam à verdade. Eles tentavam abafar de todo custo a verdade. Eles fecharam a porta para Cristo. As portas dessa igreja estão abertas para ti, Senhor. O Senhor disse, eu sou a verdade. O que convence o homem é a verdade. Não é a
fora essa capa, querido. Joga fora essa capa. Joga fora essa máscara. Ei, deixa de só gostar. Não, eu só gosto de louvar. Tu é frio. Não, eu só gosto de orar. Tu é frio. Ah, eu só gosto de ouvir, irmão, tá? Tu é frio. E se tu disser eu só gosto de ouvir o pastor Calvin, tu é frio. Ah! Eu quero ser transformado pela palavra. Não importa de onde venha, de que boca venha. O que eu sei é que a palavra ela me transforma. É a palavra e não é o homem. Porque ninguém está acima de Jesus. Ninguém está acima de Deus. Acorda. Deus está falando comigo diariamente. Acorda! Eis que estou à porta e bato. Existem duas pessoas que eu estou com vontade de ir lá, mas eu não vou. Sabe por quê? Porque você é quem decide. Não, não é você não. Tem uma pessoa aqui que diz, não, sou eu. Não é você não. Não é você. Não é você não. Eu sou assim, sabe como eu sou, né? Não é você não. São outras. São outras. Diga, o Senhor está aqui. O Senhor Jesus te convida. Seja quente, não seja morno. Fique em pé em nome do Senhor Jesus.